Estou aqui na sala de conferências, uma plateia cativa, enquanto Jennifer, minha esposa há 12 anos, me informa que meu contrato de trabalho foi rescindido. Mais do que apenas uma demissão, é uma eliminação. Seus serviços não são mais necessários, declara ela com uma frieza glacial. Esvazie sua mesa até amanhã e deixe o prédio ainda hoje à noite. Apenas assenti e lhe dei um sorriso fraco. O dia seguinte prometia ser bem interessante. Permitam-me fornecer algum contexto. Encontrei Jennifer Morrison pela primeira vez há 13 anos, em um evento beneficente em Seattle. Eu tinha 24 anos, trabalhava em uma pequena consultoria e estava ajudando na coordenação logística do evento. Ela, com 26 anos, era uma recém-formada em MBA e filha de Richard Morrison, o dono da Morrison Tech Industries. Ela possuía uma beleza estonteante, mas, o que era mais importante, era excepcionalmente inteligente. Ela tinha a capacidade de fazer você se sentir a única pessoa na sala quando ela ouvia. Ela me encontrou em um estado de reparação frenética, tentando consertar um microfone quebrado. "Precisa de ajuda?" ela perguntou. Sem sequer levantar os olhos, respondi. "A menos que você tenha um diploma em engenharia de áudio, provavelmente não." Ela riu. "Eu tenho um diploma em administração de empresas, mas trabalhei como técnica de palco durante 3 verões no ensino médio." Em apenas 30 segundos, ela havia resolvido o problema. Conversamos até as 2 da manhã. Ela contou sobre sua criação nos círculos sociais de elite de Seattle, a pressão que sofria e como seu pai estava preparando seu irmão, Brandon, para assumir os negócios da família, embora Brandon quisesse ser fotógrafo. Eu contei histórias da minha infância em Tacoma, do abandono do meu pai quando eu tinha 8 anos. Minha mãe trabalhou em 3 empregos para nos sustentar. "Você não se impressiona com riqueza", ela observou. "Eu deveria", retruquei. Naquele momento, ela decidiu que eu era diferente, alguém que valia a pena conquistar. Namoramos por 8 meses antes de eu ser apresentado ao pai dela. Richard Morrison era uma figura intimidadora. Com 1,90 m de altura, cabelos grisalhos e uma voz que ecoava como um trovão, ele havia transformado a empresa de tecnologia de médio porte de seu avô em uma potência regional, garantindo contratos com todos os principais players do noroeste do Pacífico. Ele depositou pouca confiança em mim. "Um consultor", ele observou durante nosso primeiro jantar. "O que exatamente isso envolve?" Eu expliquei a ele. "Eu apoio empresas na otimização de operações, identificação de ineficiências e implementação de soluções." "Parece bom senso", ele respondeu com desdém. Jennifer, no entanto, segurou minha mão diretamente na mesa. "Pai, eu o amo." Casamos 6 meses depois. As pessoas costumam acreditar que dinheiro resolve problemas. Não resolve, apenas os transforma. Durante nosso primeiro ano de casamento, moramos em um apartamento que seu pai havia comprado para nós. Eu continuei trabalhando como consultor, enquanto Jennifer subia diligentemente na carreira na Morrison Tech, determinada a provar seu valor apesar de seu sobrenome. Estávamos satisfeitos. Ficávamos acordados até tarde discutindo estratégias de negócios, com ela absorvendo meus insights de consultoria. "Você deveria trabalhar conosco", ela sugeriu uma noite. "Seu pai não apreciaria isso", respondi. Ela insistiu que ele respeitava resultados. Ela estava certa em certo sentido. 2 anos depois, Richard me ofereceu um emprego, não nas operações, onde eu realmente poderia ter ajudado, mas em desenvolvimento de negócios, em vendas. Inicialmente, eu era péssimo nisso. "Você é sincero demais", disse-me o tio Mark dela, depois que eu não consegui fechar um contrato importante. "Você precisa exagerar." "Mas eu aprendi. A gente aprende ou afunda." Enquanto isso, a ascensão de Jennifer era meteórica. Ela passou de analista a gerente, depois a diretora e, finalmente, a vice-presidente. Era brilhante e possuía a perspicácia estratégica do pai, combinada com a inteligência emocional da mãe. Quando a mãe dela, Grace, morreu de câncer 5 anos após o nosso casamento, Jennifer canalizou sua dor para o trabalho.
Criou um departamento de tecnologia sustentável, garantiu contratos importantes e tornou-se indispensável. Richard sofreu um derrame no dia 3 de março. Passou 4 meses acamado, com a mente lúcida, mas o corpo falhando. Jennifer o visitava diariamente, assim como eu. Ele faleceu em 14 de julho. Na leitura do testamento 3 dias depois, Jennifer herdou a maioria das ações e o cargo de CEO. Brandon recebeu 20% das ações da empresa, juntamente com os fundos para seguir sua paixão pela fotografia. Jennifer agora tinha o controle total. Naquela noite, ela abriu uma garrafa de vinho caro. "Ao papai!" brindou ela. Assegurei-lhe que ela seria extraordinária. Ela me encarou com um olhar frio. "Veremos." Começou sutilmente. Jennifer trabalhava até mais tarde, chegando em casa às 9, 10, 11 horas. Ligações nos fins de semana, viagens de negócios que se prolongavam. "Estou estabelecendo autoridade", explicou ela. Eu entendia que assumir o controle após a morte do seu pai exigia sacrifícios. O que eu não entendia era por que eu tinha que ser um desses sacrifícios. Jantares foram cancelados, momentos íntimos desapareceram, conversas diminuíram, transformamo-nos em colegas de quarto, depois em estranhos e, finalmente, em adversários, embora apenas um de nós estivesse ciente disso naquele momento. Tentei planejar noites românticas. "Não posso. Preciso me preparar para as reuniões do conselho. Michael, por favor. Estou sob uma pressão enorme. Me dá um espaço." Espaço? Quanto espaço é necessário para que um casamento se desvaneça em uma mera lembrança? Então, há 6 meses, me deparei com o arquivo. Jennifer havia deixado o laptop aberto na bancada da cozinha enquanto tomava banho. Eu estava pegando café quando vi meu nome na tela. Michael Stevens. Plano de demissão. Sentei-me e li as 23 páginas, datadas de 3 meses antes, indicando que ela estava planejando isso desde janeiro. 3 meses após a morte do pai dela. Seção 1. Transição profissional. Michael Stevens ocupa atualmente o cargo de gerente sênior de desenvolvimento de negócios. Embora seu desempenho seja adequado, suas habilidades não estão alinhadas com a direção futura da empresa. Demissão no terceiro trimestre de 2024. Rescisão padrão de 6 meses, não negociável. Adequado, não alinhado, rescisão padrão. A precisão clínica era impressionante. Seção 2. Transição pessoal. A dissolução conjugal simultânea com a demissão profissional cria uma ruptura limpa, sem envolvimento emocional prolongado. Ação de divórcio a ser aberta imediatamente após a demissão. Michael fica com o apartamento no centro da cidade. Jennifer fica com todas as ações da empresa, a propriedade da família e os investimentos. Nenhuma pensão alimentícia necessária, dada a empregabilidade de Michael, e o casamento de 12 anos está abaixo do limite para apoio permanente de acordo com a lei estadual. Seção 3. Gerenciamento narrativo. Aguardar de 9 a 12 meses após assumir o cargo de CEO. Estabelecer um padrão de reestruturação em toda a empresa. Apresentar a demissão de Michael como um realinhamento estratégico, não como uma decisão pessoal. Apoio do conselho garantido. Mark, Alex e Martin são todos favoráveis. Ela havia calculado meticulosamente cada detalhe, reduzindo 12 anos de casamento a uma planilha de divisão de bens. A última sessão era simplesmente intitulada Notas. Michael é uma boa pessoa. Isso não é um reflexo do seu caráter, mas ele era a escolha do papai, não a minha. O marido aceitável que poderia ser moldado em um Morrison. Passei 12 anos integrando-o a esta vida. Ele passou 12 anos se ajustando a ela. Ele não é um homem ruim. Ele simplesmente não é meu homem. Não mais. Talvez nunca tenha sido. Preciso libertar nós dois, mesmo que ele me deteste. Fotografei cada página com meu celular. Depois fechei o laptop e voltei para o meu café. Quando Jennifer saiu 20 minutos depois, sorri para ela. Banho bom?
Perfeito, respondeu ela. Quer que eu compre o almoço? Nós fomos ao restaurante preferido dela. Tivemos conversas banais e de mãos dadas no caminho de volta. O casal perfeito de aparências. E o tempo todo, eu pensava no terceiro trimestre de 2024, o que significava que eu tinha 3 meses antes que tudo desmoronasse. Naquela noite, comecei a montar o meu próprio caso. Eis o que ninguém te conta sobre vingança. Ela exige paciência. Vingança não é uma emoção passageira, é uma metodologia consciente. É um jogo demorado, jogado com informações impecáveis e dedicação inabalável. Comecei pela empresa. Eu estava empregado na Morrison Tech há 8 anos. Trabalhava no desenvolvimento de negócios, tecnicamente fora do escopo principal. Mas eu não era ingênuo. Conhecia o pessoal, tinha acesso ao sistema e entendia o funcionamento interno. E Richard havia depositado sua confiança em mim. Nos seus últimos anos, ele começou a me incluir em e-mails, a pedir minha opinião e a me convidar para reuniões de planejamento que não tinham nada a ver com o meu trabalho. Você tem um instinto aguçado, ele me disse uma vez. Você capta as coisas com clareza. Percebi que ele estava me preparando, me dando acesso a informações e permissões de sistema que não foram revogadas após sua morte. Iniciei o processo de download de tudo, cada documento, cada histórico de e-mail, cada relatório financeiro. Copiei tudo para um disco rígido criptografado que guardava na minha mochila de ginástica, supondo que Jennifer nunca procuraria lá. O que descobri foi bastante revelador. A Morrison Tech era lucrativa, mas profundamente ineficiente. Richard havia construído um império através da sua personalidade, mas as operações reais eram caóticas. Processos redundantes, gestão inchada, contratos com fornecedores de décadas atrás e uma infraestrutura de TI remendada com fita adesiva. Jennifer estava ciente disso. A história da reestruturação não era apenas uma desculpa. A empresa realmente precisava de uma reestruturação. No entanto, ela estava fazendo tudo errado, demitindo funcionários sem entender suas funções, renegociando contratos sem valorizar o capital relacional e implementando sistemas sem treinamento adequado. Ela estava cometendo erros catastróficos e o conselho estava permitindo, porque era composto por velhos aliados que hesitavam em minar a nova CEO durante sua difícil fase de transição. Continuei documentando, criando planilhas e análises que mostravam precisamente como as mudanças de Jennifer estavam custando dinheiro, alienando funcionários e criando gargalos. Eu fazia isso à noite, depois que ela adormecia, nos fins de semana, quando ela estava no escritório, e nos meus horários de almoço no carro. Então, comecei a investigar a vida pessoal de Jennifer. Eu não queria acreditar. No entanto, depois de descobrir o plano de demissão, não pude mais me enganar. Consequentemente, contratei um detetive particular chamado Marcus Reed, que havia sido recomendado por um cliente que utilizou seus serviços durante um divórcio litigioso. "O que você quer que eu procure?" perguntou Marcus no nosso primeiro encontro. Entreguei a ele as páginas relevantes do plano de Jennifer. "Ela é minuciosa", observou ele. "Ela é uma CEO. Me dê 2 semanas." Ele ligou 12 dias depois. "Sua esposa está tendo um caso." As palavras me atingiram como golpes físicos. 8 meses. No mesmo mês em que ela começou a elaborar o plano de demissão. Com quem? Ryan Cooper. Ele é o diretor de operações da Summit Tech Solutions, um cliente importante seu. O primeiro encontro deles foi no outono passado durante as negociações do contrato. Marcus compartilhou provas fotográficas mostrando Jennifer e Ryan jantando em vários restaurantes, entrando em hotéis em Bellevue e se abraçando intimamente no estacionamento da Morrison Tech tarde da noite. Dada a frequência e a natureza das suas interações, eu classificaria o relacionamento como significativo. Marcus indicou que seus encontros acontecem 2 a 3 vezes por semana. Presumo que ela espera um divórcio rápido, o que torna o cronograma irrelevante para ela. Não surpreendentemente, a rescisão profissional foi imediatamente seguida pela dissolução pessoal, uma separação limpa. Ela obviamente havia seguido em frente.
Eu era apenas o último fio solto. Eu preciso de mais informações. Eu contei tudo a Marcus. O histórico dele, a comunicação deles, acessível ou não, e os emaranhados financeiros. Exijo informações abrangentes. Ao longo de 3 meses, Marcus fez jus a cada centavo. Ryan Cooper, 42 anos, divorciado e ambicioso, transformou a Summit Tech de uma modesta empresa de consultoria em uma entidade regional significativa. A empresa dele faturava 8 milhões anuais por meio de seus negócios com a Morrison Tech. Embora isso não fosse suficiente para enfraquecer nenhuma das empresas, era substancial o bastante para ser relevante. Ele também buscava expansão por meio de conversas com investidores. Um homem do porte dele, que engata um relacionamento com uma diretora executiva. Marcus suspeitava que não se tratava de romance, mas de uma manobra estratégica. Supostamente, ele estaria usando o relacionamento para consolidar sua posição, talvez em busca de contratos exclusivos ou condições preferenciais. Eu precisava descobrir se Jennifer era cúmplice ou apenas estava sendo usada. Consequentemente, comecei a frequentar eventos de networking que Ryan frequentava. Fazia questão de me apresentar como marido de Jennifer. Ryan possuía um charme convencional e elegante. Um corte de cabelo impecável, um relógio caro, um aperto de mão firme e um sorriso ensaiado. Nossa conversa sobre tendências de mercado durou 20 minutos. Enquanto isso, eu o examinava atentamente, prestando atenção às suas omissões. Cheguei à conclusão de que a avaliação de Marcus era precisa. Aquilo não era amor, mas estratégia calculada. Ryan via Jennifer como uma oportunidade. Restavam-me 3 meses antes do fim do 3º trimestre. Reuni todas as informações em um arquivo mestre e criei várias cópias. Um pendrive criptografado, um armazenamento em nuvem desconhecido para Jennifer, uma cópia física e um cofre registrado no nome da minha mãe. O arquivo continha uma análise detalhada de cada decisão operacional que Jennifer havia tomado desde que assumiu o cargo de diretora executiva, violações da governança corporativa, conflitos de interesse decorrentes de relacionamentos e o plano de demissão completo. No entanto, eu precisava de aliados. Jennifer havia garantido o apoio de Richard, Alex e Martin, mas havia 2 membros externos do conselho. A doutora Helen Carter, uma professora emérita de economia com foco em comportamento organizacional, e Thomas Jackson, um ex-executivo de outra empresa de tecnologia. Ambos eram conhecidos por fazerem perguntas difíceis. Entrei em contato com eles individualmente por e-mail pessoal. Manifestei minhas preocupações sobre certas decisões operacionais na Morrison Tech e minha documentação contínua de padrões perturbadores. Ofereci-me para compartilhar essas informações sem quaisquer pré-condições, para que pudessem agir a seu critério. A doutora Carter respondeu primeiro, sugerindo um encontro em um local neutro. Nos encontramos em um café perto da universidade. Apresentei a ela um resumo da minha pesquisa, omitindo detalhes sobre o caso e o plano de demissão, focando exclusivamente nas irregularidades operacionais e financeiras. Ela passou 20 minutos examinando o documento. "Isso é devastador", declarou ela. "Quero que o conselho cumpra seus deveres. Quero controle. Quero que alguém faça perguntas difíceis. A senhora tem noção de que isso pode destruir seu casamento?" perguntou ela. "Meu casamento já acabou", respondi em voz baixa. "Jennifer só não me contou ainda." Ela me examinou atentamente. "Vou conversar com Thomas. Vamos analisar o que você nos deu, sem promessas." "É tudo o que peço", respondi. Jennifer anunciou uma reunião do conselho para o dia 15 de outubro, em 3 semanas. Entendi imediatamente o significado disso. O 3º trimestre terminava em 30 de setembro. Ela levaria 2 semanas para finalizar os relatórios e, em seguida, marcaria a reunião para meados de outubro, exatamente como havia planejado. "Preciso da sua coordenação", instruiu ela. "Envie os convites. Organize o catering." "Qual é a pauta?" perguntei casualmente. "Anúncio da reestruturação
Otimização do desenvolvimento de negócios para focar na aquisição digital de clientes. Era isso, a formulação exata de seu plano. Entrei em contato com Marcos. Os prazos foram adiantados. Reunião do conselho em 15 de outubro. É quando acontece. Você está pronto? Estou quase lá. Preciso de uma prova do caso. Vídeo, se possível. Algo irrefutável antes da reunião do conselho. Isso são 2 semanas. Você consegue entregar? Isso vai custar caro. Não me importo com os custos. Marcos entrou em contato comigo em 12 de outubro, 3 dias antes da reunião. Eu consegui. O vídeo de vigilância do hotel mostra sua esposa e Ryan entrando juntos no Riverside Hotel, na última terça-feira às 19h, e saindo juntos novamente na manhã seguinte às 6h, juntamente com uma gravação de áudio da conversa deles no bar do hotel antes. Escutei por 30 segundos a gargalhada de Jennifer. Ryan jurando que pensava nela o dia inteiro. Parei a reprodução. Chega. Está perfeito. O dia 15 de outubro chegou com chuva. Jennifer tinha acordado cedo e vestia seu tailleur de poder. Grande dia, comentei. Sem dúvida. Obrigada por coordenar tudo. Ela pousou o café, veio até mim e colocou a mão no meu braço. Mike, aconteça o que acontecer hoje, eu te respeito. Respeito o que você contribuiu para esta empresa, para esta família. O uso do pretérito perfeito foi intencional. A reunião do conselho começou às 10h. A sala de reuniões, no 20º andar, tinha janelas do chão ao teto com vista para Seattle. Eu tinha ajudado a projetar aquela sala 3 anos antes. Agora eu estava sentado nela, observando minha esposa preparar meu desligamento. Os membros do conselho começaram a chegar. Mark parecia desconfortável. Alex estava ocupado com o celular. Martin carregava sua pasta cara. A doutora Carter chegou e cruzou o olhar comigo brevemente. Uma leve aceno de cabeça. Thomas Jackson foi o último a chegar, tirando um caderno de couro. Jennifer tomou seu lugar na cabeceira da mesa. Obrigada a todos por estarem aqui. Temos vários assuntos para discutir, mas gostaria de começar com a reestruturação operacional. Ela projetou sua apresentação. A Morrison Tech tem operado com o mesmo modelo de negócios há 2 décadas. O mercado evoluiu. A aquisição de clientes digital é agora o principal motor de crescimento. Precisamos mudar de rumo. Ela passou para o próximo slide mostrando o organograma. Estamos eliminando 3 cargos de liderança e 2 cargos de nível básico, redirecionando recursos para o marketing digital e a automação do gerenciamento de relacionamento com o cliente. Meu nome ainda não estava no slide, mas todos sabiam o que estava por vir. Mike, Jennifer começou, sua voz ficando um pouco mais suave. Quero agradecer pelos seus 8 anos de serviço. Você foi fundamental para cultivar relacionamentos com os clientes. No entanto, sua posição se enquadra entre as que serão eliminadas. Seus serviços não estão mais alinhados com nossa direção estratégica. Ela mudou para outro slide, delineando os pacotes de indenização. Estamos oferecendo um pacote generoso, 6 meses de salário, benefícios de assistência médica continuados. Então, talvez incapaz de se conter, ela acrescentou. Seu pobre amor também não é mais necessário. Alguns membros do conselho pareceram irritados. Os olhos de Martin se arregalaram. Isso não estava no roteiro. Com licença, interrompeu a doutora Carter. Você poderia esclarecer essa última declaração? Jennifer percebeu seu erro. Eu quis dizer a posição. A posição não é mais necessária. Mas o estrago já estava feito. Ela tinha revelado algo e permitido que o pessoal invadisse o profissional. Esvazie seu escritório até amanhã. Jennifer continuou, tentando retomar o controle. E eu comecei a rir. Não alto, não histericamente, apenas uma risadinha suave e genuína. Todos se viraram para olhar para mim. Desculpe, eu disse, ainda sorrindo. Eu não queria interromper. Por favor, continuem. A mandíbula de Jennifer se contraiu.
Tem algo engraçado, Mike? Não, respondi. Eu me levantei lentamente. Sabe, está tudo perfeitamente claro. Muito obrigado pela oportunidade. Eu me virei para sair. Mike, chamou a doutora Carter. Antes de você ir, eu teria algumas perguntas para Jennifer sobre este plano de reestruturação. Se você pudesse ficar. Eu parei e me virei. Claro. Jennifer pareceu hesitante. Helen, não tenho certeza de quais perguntas você possa ter. O plano de reestruturação foi revisado. Por quem? Perguntou Thomas. Por Martin e por mim. Não por todo o conselho. Gillilan observou. Não era uma pergunta. O CEO tem a autoridade para tomar decisões operacionais sem a aprovação de todo o conselho? Martin interrompeu. Dentro de certos parâmetros, Thomas rebateu, uma reestruturação maior, que elimina 20% de um departamento, normalmente exige uma consulta ao conselho. Esta é uma consulta, insistiu Jennifer. Isto é uma notificação, respondeu Helen suavemente. Você já tomou a decisão, preparou os pacotes de indenização, definiu o cronograma. Ela pegou seu tablet. Eu analisei o desempenho operacional da Morrison Tech nos últimos 9 meses. A receita caiu 6% ano a ano. As pontuações de satisfação dos funcionários diminuíram significativamente. Perdemos 2 grandes contratos de clientes. Enquanto isso, você aprovou vários gastos grandes sem licitação competitiva, incluindo um contrato de $12 milhões com a Summit Tech Solutions, o que representa um aumento de 50% em relação ao acordo anterior. A Summit Tech é uma parceira comprovada. Jennifer se defendeu. A economia de tempo, ao evitar o processo de licitação, justificou os custos mais altos. Justificou mesmo? Thomas desafiou. Porque, de acordo com uma análise que recebi, outros fornecedores poderiam ter prestado serviços semelhantes por 30% a menos. São $3,5 milhões de diferença. Jennifer lançou um olhar para Martin. De onde veio essa análise? Helen olhou para mim. Mike, era esse o momento, aquele para o qual eu estava me preparando há 3 meses. Meti a mão na minha pasta, tirei um fichário, não o arquivo completo, que estaria disponível posteriormente, se necessário, mas o suficiente. A análise operacional, os dados financeiros, a documentação das más decisões. Tenho documentado preocupações operacionais nos últimos meses, declarei calmamente. Como alguém que trabalhou em estreita colaboração com esta empresa nos últimos 8 anos, senti que era meu dever garantir que os membros do conselho tivessem informações completas. Positivo! Distribuí cópias para Helen e Thomas. Você agiu pelas minhas costas, Jennifer acusou. Eu forneci informações a membros do conselho que têm o dever fiduciário de supervisionar as operações da empresa, corrigi. Isso não é agir pelas suas costas. Isso é garantir uma governança corporativa adequada. Isso é inadequado, declarou Martin. Mike, como um funcionário sob ameaça de demissão, você tem um claro conflito de interesses, razão pela qual não peço ao conselho que tome medidas em meu nome. Expliquei minha aceitação da rescisão. Embora eu estivesse aceitando a indenização, o conselho merecia ser informado sobre as graves deficiências operacionais que iam além do meu emprego individual. Helen estava absorta na leitura dos documentos, assim como Thomas. Isso é notavelmente detalhado, observou Helen. Tenho orgulho da minha minuciosidade, respondi. Jennifer então se levantou do seu lugar. Esta reunião não deveria degenerar em uma discussão sobre a análise pessoal de Mike, mas sim se concentrar no julgamento do CEO, Thomas interrompeu. E, francamente, Jennifer, com base nas minhas observações aqui, tenho sérias preocupações sobre a sua tomada de decisões nos últimos 9 meses. Só sou CEO há 9 meses, retrucou Jennifer. Estou dentro dos meus direitos de implementar mudanças. Você tem o direito de implementar mudanças competentes, rebateu Thomas. Helen continuou. Mudanças que fortalecem a empresa, em vez de a minarem,
Mudanças baseadas em considerações estratégicas, não em agendas pessoais. O silêncio pairou no ar. A expressão agendas pessoais ecoou no ar. Jennifer me encarou, e eu testemunhei o exato momento da sua compreensão. Eu possuía conhecimento sobre Ryan. Eu estava ciente do caso. Eu estava por dentro de toda a situação. Sugiro que adiemos mais deliberações sobre minha rescisão para mais tarde. Falei calmamente. O conselho, sem dúvida, precisa de um diálogo mais amplo sobre a estratégia operacional. Direcionei meu olhar para Jennifer. Vou esperar lá fora pelo seu chamado. Saí da sala. A porta se fechou com aquele clique sutil, mas inconfundivelmente caro. No corredor, recuperei minha compostura, revigorado pela antecipação de que a manhã seguinte continuaria interessante. A reunião do conselho durou 4 horas. Fiquei no lounge dos funcionários, bebendo o café lamentável. Às 2h15, meu celular vibrou. Helen, precisamos conversar amanhã. 9 horas. Mesmo café. Às 5 horas, Jennifer finalmente saiu, visivelmente exausta. Precisamos conversar, disse ela com firmeza. Em casa. Encontro você lá. Ao chegar na residência, Jennifer já estava presente, acompanhada de vinho. Há quanto tempo você sabe? Perguntou ela. Sobre tudo? Desde junho, respondi, e ela fechou os olhos. Como você obteve essa informação? Descobri seu plano de transferência de arquivos. Era extraordinariamente minucioso. Então, contratei um detetive particular. Ele confirmou minhas suspeitas. Você e Ryan Cooper, 8 meses. Encontros secretos em hotéis em Bellevue e Kirkland. Eu tenho provas em vídeo, gravações de áudio, registros telefônicos e documentos financeiros que comprovam a sua aprovação de um contrato de $12 milhões para a empresa dele, apenas 2 meses após o início do seu caso. Eu tenho provas irrefutáveis, Jennifer. Cada mentira, cada dia que passou, cada cálculo, cada momento em que você me considerou descartável. Ela afundou em uma poltrona. Não era para ser assim. Como era para ser? Você terminaria o meu emprego e eu aceitaria o meu pacote de indenização apropriado. Nós seguiríamos com uma dissolução amigável do nosso casamento. Você então iniciaria um relacionamento com Ryan. Era esse o plano? Você nunca deveria ter sido uma solução permanente, ela confessou em voz baixa. Você precisa entender isso, não é? Meu pai escolheu você, não eu. Ele escolheu você porque você era confiável, maleável, o típico marido que não representaria uma ameaça ao legado da família. Eu me esforcei para desenvolver afeto por você na medida em que você merecia, mas você permaneceu à escolha dele, não a minha. É por isso que Ryan representa a sua escolha. Ryan é alguém que me vê como igual, alguém que quer construir algo comigo, em vez de apenas apoiar uma estrutura que eu construo. Você poderia ter conversado comigo, eu disse. Você poderia ter mostrado honestidade. Em vez disso, você formulou um plano estratégico para a minha remoção. Você me tratou como um problema que exigia uma solução, e você começou um caso com um parceiro de negócios. Você explorou sua posição como CEO para favorecer a empresa de Ryan. Você comprometeu os interesses da Morrison Tech para ganho pessoal, e agora o conselho está ciente dessas informações. Qual é o seu desejo? Ela perguntou finalmente. Eu refleti sobre essa pergunta. Eu desejo que você reconheça que eu não era descartável. Eu desejo que você reconheça que os anos que passamos juntos tiveram significado, independentemente do fim. Eu desejo que você entenda que você tomou decisões, e essas decisões têm consequências. Eu aceito o pacote de indenização. Vou esvaziar meu escritório amanhã. Eu darei início ao processo de transição. Nós daremos início ao divórcio, mas também garantirei que o conselho esteja ciente de todos os detalhes relevantes. Não o caso, que permanece uma questão entre você, Ryan e sua consciência, mas as deficiências operacionais, as preocupações financeiras e o padrão consistente de decisões falhas. O conselho merece essas informações porque a Morrison Tech merece um CEO
que tome decisões baseadas em estratégia, e não em emoções e relacionamentos interpessoais. Eles vão forçar minha renúncia, sussurrou Jennifer. Talvez. Alternativamente, eles podem lhe dar a oportunidade de corrigir a situação. Essa decisão é sua. Peguei minhas chaves. Eu vou passar a noite em um hotel. Daniel! Ela chamou. Eu me virei. Pelo que vale a pena, você sempre superou os padrões que eram necessários para mim, para esta família. Não, respondi. Eu era precisamente adequado. Você apenas falhou em reconhecer isso. Na manhã seguinte, encontrei-me com Helen. Ela me passou uma xícara de café por cima da mesa. O conselho se reuniu novamente ontem à noite. Ela começou. Uma sessão extraordinária sem Jennifer. Decidimos iniciar uma revisão abrangente das operações, contratar consultores externos e submeter cada decisão significativa que Jennifer tomou desde que assumiu o cargo de CEO a uma análise minuciosa. Essa tarefa levará pelo menos 3 meses, possivelmente mais. O que vai acontecer com ela agora? Eu perguntei. Ela permanece como CEO, mas sob a estrita supervisão do conselho. Cada ação importante deve ser aprovada por Thomas e por mim. Essencialmente, ela está em período de experiência. Eu assenti em concordância. Isso parece justo. Vocês poderiam ter exercido mais pressão, observou Helen. Vocês tinham a autoridade para exigir a renúncia dela. Eu admito que poderia ter feito isso, eu concedi. Mas esse não é o objetivo. Isso não é movido por vingança, mas por responsabilidade. Jennifer cometeu erros graves, mas ela não é inerentemente incompetente. Ela possui inteligência. Ela simplesmente permitiu que sua vida pessoal prejudicasse seu julgamento. Se ela conseguir desvencilhar os dois com sucesso, talvez ainda possa brilhar em seu papel. Helen sorriu fracamente. Você demonstra um nível de perdão maior do que a maioria. Ela pegou uma pasta. O conselho gostaria de contratá-lo novamente. Um contrato de 6 meses. Você vai cooperar com os auditores, explicar a história da empresa e ajudar a resolver os problemas existentes. Eu olhei para ela incrédulo. Está falando sério? Absolutamente. Foi o Thomas quem sugeriu. Se você foi capaz de identificar todas essas falhas, é lógico que também tenha a capacidade de corrigi-las. Jennifer certamente desaprovará este acordo. A opinião dela é irrelevante. Se ela quiser manter o cargo de CEO, terá que cumprir nossas exigências. Helen então revelou o pacote de remuneração. Era o dobro do que eu ganhava antes. Quase derrubei minha bebida. Isso é excessivamente generoso. Reflete a taxa de mercado atual para um consultor com sua experiência. Aceite ou recuse. Eu aceitei. Os 6 meses seguintes provaram ser atípicos. Eu havia retornado à Morrison Tech, mas não pertencia realmente a ela. Meu escritório ficava um andar abaixo da diretoria. Eu trabalhava com a equipe de auditoria, fornecendo informações contextuais e destacando padrões que os dados numéricos sozinhos não conseguiam revelar. Revelou-se fascinante e estranhamente terapêutico. Pela primeira vez, tive a oportunidade de perceber a empresa com clareza, sem o peso de ser o cônjuge da CEO. Jennifer e eu nos evitávamos com cautela. Nos encontrávamos nos corredores e durante as reuniões, mantendo uma postura educada, mas distante. Mantínhamos padrões profissionais e evitávamos relembrar nosso passado. A dissolução do nosso casamento ocorreu sem incidentes. Dividimos nossos bens de forma justa. Fiquei com a propriedade do apartamento no centro da cidade, enquanto ela adquiriu minha parte na casa da família. Distribuímos todos os bens restantes como se fôssemos sócios liquidando uma empresa. Em janeiro, o divórcio foi oficializado. Em fevereiro, os auditores concluíram seu relatório. Eu estava no escritório de Helen quando ela me entregou uma cópia preliminar. Não é particularmente lisonjeiro. Lista ineficiências significativas, decisões imprudentes e até mesmo violações da governança corporativa. No entanto, os princípios básicos da visão estratégica de Jennifer
permanecem intactos. Suas iniciativas digitais foram inteligentes e suas metas de sustentabilidade estavam à frente de seu tempo. O relatório indicou que ela poderia permanecer em sua posição sob supervisão rigorosa, desde que aprendesse com seus erros passados. "O que vai acontecer agora?" perguntei. "O conselho se reunirá com ela", respondeu Helen. "Ela pode concordar com nossas exigências, a supervisão, as mudanças e provar sua capacidade de liderar, ou pode apresentar sua renúncia. E se ela concordar, a observaremos de perto. O conselho também gostaria de estender seu contrato por mais 1 ano. O mesmo acordo, mas agora você ajudaria na implementação das medidas corretivas. Você atuaria como um diretor de operações não oficial e se reportaria diretamente a nós." "Eu aceito", declarei. "No entanto, preciso de autoridade real, o poder de tomar decisões. Não posso corrigir a situação de forma eficaz sem isso." Helen sorriu. "Você terá isso." O conselho se reuniu com Jennifer em 3 de março, exatamente 1 ano após o derrame de Richard. A data não passou despercebida por ninguém. Não recebi um convite, mas Helen entrou em contato comigo posteriormente. Ela comentou. Ela aceitou com mais calma do que o esperado. Leu o relatório e ouviu atentamente. Não apresentou desculpas. Qual foi a reação dela? Ela admitiu seus erros e pediu a oportunidade de corrigi-los. E Ryan Cooper? Helen hesitou. Ela terminou o relacionamento há 3 semanas, alegando que precisava se concentrar na empresa. Essa revelação ressoou em mim, não com ciúme nem com orgulho, mas com um reconhecimento silencioso de que ela estava em transformação. "Há mais", continuou Helen. "Jennifer pediu uma audiência particular com você. Ela considerou essencial. Eu concordei. Nos encontramos alguns dias depois em um parque perto de Green Lake, longe da empresa e de todos os elementos associados a ela. Era início de março, o ar estava gélido, a luz do sol pálida, e a cidade começava a descongelar. Ela já estava na margem. Parecia diferente, mais contida, mais suave, vestindo jeans e um suéter, mais parecida com a mulher com quem me casei anos atrás. "Obrigada por ter vindo", disse ela. "Helen insinuou que você queria falar." "Refleti sobre o ano que passou, sobre as circunstâncias que levaram tudo ao fracasso. Cheguei a uma constatação da qual você já tinha conhecimento antes desta reunião do conselho." Ela continuou. "Você já sabia da minha intenção de terminar nosso relacionamento e me deixou seguir em frente, iludida de que tinha o controle. Depois, você desmantelou meu plano silenciosamente." Ela me fixou com o olhar. "Você poderia ter sido cruel. Poderia ter exposto o caso, arruinado minha reputação e forçado minha demissão, mas você se absteve. Você apenas se certificou de que eu compreendesse a dimensão do que havia perdido." Seus olhos permaneceram fixos nos meus. Eu estava tão enganada em tantos aspectos, principalmente em relação a você. Você não era apenas uma escolha segura ou alguém que casou por interesse. Você foi a coisa mais extraordinária da minha vida. E eu era demasiado arrogante para perceber isso. Não espero perdão nenhuma segunda chance. Só preciso que você reconheça que nunca foi dispensável. Você sempre foi adequado. Eu fui quem falhou. Eu a observei, a mulher com quem havia compartilhado 12 anos da minha vida. "Obrigado por dizer isso. Você me oferece perdão?" "Não sei", confessei honestamente. "Pergunte-me daqui a 1 ano." Ela me dirigiu um sorriso fraco e melancólico. "Combinado." Ficamos em silêncio, observando os patos deslizando pela vastidão do lago. "Eu vou fazer um ótimo trabalho", declarou ela baixinho, "liderando a Morrison Tech. Vou provar ao conselho, a você, a todos." "Tenho certeza de que sim", respondi. "Você sempre fez as coisas impecavelmente assim que decidiu seguir o caminho certo." Assinei uma prorrogação de contrato de 1 ano no final de março. O trabalho era árduo, mas, no fim das contas, gratificante. Finalmente, eu estava usando minha verdadeira expertise em operações, melhoria de processos e planejamento estratégico, em vez de apenas entreter clientes. Trabalhei com Jennifer ocasionalmente.
Nossas interações permaneceram estritamente profissionais. Quando o verão chegou, a Morrison Tech estava visivelmente prosperando. As vendas haviam se estabilizado, o moral dos funcionários havia melhorado significativamente e renegociamos vários acordos, incluindo um com a Summit Tech, que Ryan Cooper aceitou com uma graciosidade surpreendente. Em setembro, minha decisão estava consolidada. Informei ao conselho que não buscaria uma prorrogação de contrato após o término do meu mandato atual, em março. Eu havia alcançado o que havia vindo fazer. No meu penúltimo dia, Helen me convidou para almoçar. Sentiremos sua falta, disse ela. O conselho deseja que você fique, como diretor de operações, com um pacote salarial executivo completo. Agradeço a oferta, mas preciso recusar. Posso perguntar por quê? Porque isso nunca foi para ser uma solução permanente. Voltei para finalizar algo, não para criar raízes. Meu futuro não está aqui. Contei a ela sobre a empresa de fotografia em ascensão de Alex e o planejamento estratégico que havíamos desenvolvido. Eu finalmente percebi que não era obrigado a manter um legado ou a atender às noções preconcebidas de outras pessoas. Eu podia simplesmente ser Mike Stevens, consultor, parceiro, ajudando pessoas criativas a transformar suas ideias em negócios viáveis. Meu último dia foi o segundo dia de março. A empresa organizou uma modesta festa de despedida. Jennifer fez um breve discurso. Mike Stevens tem sido uma parte fundamental da Morrison por 14 anos. Um colega, um amigo e, ocasionalmente, um espinho no meu pé quando eu precisava que alguém apontasse meus erros. Os presentes riram. Ele contribuiu mais para esta empresa do que a maioria das pessoas sabe, e mais para mim do que eu mereço. Sentirei sua falta, mas estou ansiosa para ver o que ele vai construir a seguir. Se há uma constante em Mike, é sua capacidade de construir empreendimentos, mesmo quando outros tentam destruí-los. Ela fixou o olhar diretamente em mim ao proferir essas palavras. Entendi a mensagem não dita. Depois que a maioria dos presentes se foi, Jennifer me procurou. Posso falar com você? Caminhamos até a sala de reuniões vazia. Ela me entregou um envelope com um cheque de um valor na casa das centenas de milhares. O que é isso? Sua parte na casa da família. Quando nos divorciamos, eu o indenizei por sua parte ao valor de mercado atual, mas seu valor aumentou significativamente desde então. A diferença pertence a você. Você não era obrigado a fazer isso. Era sim. Você tinha razão. Eu te tratei como se você fosse insignificante. Esta é minha tentativa de compensar isso. Dobrei o cheque e o coloquei no bolso. Obrigado. Ela me deu um sorriso suave. Não. Obrigado por não ter me destruído quando teve o poder para isso. Por ter promovido meu crescimento. Por ter permanecido fiel a si mesmo, mesmo quando eu não reconheci seu valor. Ela me abraçou. Seja feliz, Mike. Você também. Ela foi embora. Fiquei parado por mais alguns minutos, contemplando o horizonte de Seattle, a cidade onde construí, perdi e reconstruí minha vida. Em seguida, apaguei a luz e saí. 2 anos depois, estou sentado em um café em Capitol Hill, em uma manhã de sábado, lendo o Seattle Times. A manchete me arranca um sorriso. Morrison Tech anuncia lucros recordes sob a liderança da CEO Jennifer Morrison. O artigo elogia suas qualidades de liderança e descreve como ela guiou a Morrison Tech para o campo da tecnologia sustentável e novos mercados. Menciona que ela está noiva de um arquiteto chamado David Park. Nenhuma menção a Ryan Cooper. Essa história acabou. Fico feliz por ela. Meu celular vibra. Alex envia uma mensagem. Edição final do filme da Islândia pronta. Quer dar uma passada no estúdio? Reunião com investidores semana que vem. Preciso que você me faça soar como um adulto. Eu sorrio. O Morrison Creative Group está prosperando. A empresa de Alex agora inclui produção de vídeos, comerciais e até documentários. Eu cuido dos aspectos operacionais e financeiros para que Alex possa se concentrar nas tarefas artísticas.
Estamos experimentando um crescimento constante e construindo algo substancial. A porta se abre. Alguém ocupa o lugar à minha frente. Desculpe o atraso. Ela se desculpa. O trânsito estava terrível. O nome dela é Rachel. Ela é defensora pública. Nos conhecemos há 6 meses em um jantar. Ela é inteligente, espirituosa e não tem ideia da identidade da família Morrison, uma característica que acho particularmente atraente. Como foi no tribunal? Pergunto. Demorado, frustrante, mas venci. Claro que venceu. Ela toma um gole do meu café. O que está lendo? Mostro a ela o artigo. Essa é sua ex-esposa? De fato. Parece impressionante. E é. Ela me observa atentamente. Você tem algum remorso? Em relação ao divórcio? Penso nos 12 anos de casamento, nas consequências subsequentes, no ato de retaliação e na subsequente reconstrução. Foi caótico, angustiante, mas em última análise, libertador. Não porque eu causei dor a ela, mas porque finalmente descobri meu verdadeiro eu. Não, respondo. Foi um evento necessário. Fomos importantes um para o outro, mas não mais. Agora estou aqui com você, começando algo novo. Isso é o suficiente. Ela sorri, se inclina e me dá um beijo. Boa resposta. Ficamos sentados ali, bebendo café, tendo conversas banais e observando a cidade pulsar ao nosso redor. Mais tarde, irei visitar o estúdio de Alex. Mais tarde, discutirei os números financeiros do próximo trimestre. Mais tarde, entrarei em contato com minha mãe no Arizona e contarei novidades sobre Rachel, minha vida profissional e a vida em geral. Mas neste momento, estou simplesmente aqui, em uma manhã de sábado, com um café na mão, na companhia de alguém que me traz alegria. Neste momento, estou exatamente onde devo estar. E assim termina a nossa história. Compartilhem seus pensamentos nos comentários. Estou ansioso para ler suas opiniões. Obrigado por assistir e se inscrevam no canal.